Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Os golpistas não tiram férias e estão de olho nos seus dias de descanso. Saiba os detalhes de um golpe que está dando dor de cabeça para quem tentar aluguel de Barbada, no litoral. A Polícia Civil divulga novas câmeras de segurança do assassinato de uma gestante e bebê por bala perdida na zona sul de Porto Alegre. A delegada quer ajuda para identificar os autores dos tiros. Comércio da capital agradece as regras anunciadas pela Prefeitura, que libera horários e limites de pessoas nos estabelecimentos. Mas o que acham os especialistas da área da saúde? Ao vivo, o secretário de Enfrentamento ao Coronavírus explica o que justificou o novo decreto. No esporte, quais as cores de 2021? A do ídolo colorado agora é azul. E se depender do Palmeiras, a América vai ser verde. Hoje tem jogão na tela do SBT, a Casa da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção para essas imagens, foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança que mostram o veículo que foi usado na morte da gestante Cíntia Rosa da Silva, de 29 anos de idade. Isso foi aqui no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre, no dia 28 de dezembro. Lucas Abate, bom dia. Explica para a gente estas imagens e o que espera a polícia a partir de agora, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Essas imagens comprovam que um carro, um Peugeot preto, apreendido logo após o crime pela Polícia Civil, é de fato o carro utilizado no crime que matou a gestante Cíntia Rosa, de 29 anos, no dia 28, na zona sul de Porto Alegre. Essas imagens mostram o carro passando pelo orfanotrófio e comprovam, então, de fato, que foi o veículo utilizado por esses criminosos. Essas imagens agora, André, se juntam a outras imagens que foram obtidas pela polícia, que inclusive já haviam sido divulgadas, que mostram dois homens correndo bem próximo ao local do crime. Até então, André, a polícia não tinha confirmação se esses dois homens eram alvos, vítimas ou se eram os atiradores. E a partir da investigação que apurou até agora, ouviu algumas pessoas, esses dois homens são atiradores, que saíram desse carro, atiraram em direção aos alvos e acertaram com uma bala perdida a grávida e depois aparecem fugindo. Então a polícia pede ajuda da população, quem tiver qualquer tipo de denúncia, para tentar identificar esses dois homens que estão envolvidos nesse crime. Vamos responder... Oi, desculpa. Não, Oi. Depois eu quero saber se esse carro, se ele foi localizado depois, porque se os dois fugiram, ou os dois abandonaram o carro, ou um terceiro estava na direção, né, Lucas? Esse é um questionamento que a gente vai levar para a delegada Roberta Bertoldo. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com ela, mas esse carro foi localizado logo após o crime pela polícia, ele estava abandonado. Foi apreendido, se tinha uma suspeita de que seria o carro do crime, e agora com essas imagens a polícia confirmou que de fato é o carro utilizado no crime. Então, daqui a pouco a delegada Roberta Bertoldo vai nos responder se existem outros envolvidos nesse caso e também, André, atualizar a investigação, porque uma hipótese muito provável que se tem desse caso é que esse ataque que aconteceu ali na região do orfanotrófio seja resposta a um outro crime, um outro homicídio cometido na região metropolitana. Então, tudo isso vai ser apurado. E um detalhe, André, que esses criminosos vão responder por duplo homicídio, pela morte da gestante e também do bebê que estava na barriga. Foi feito parto de emergência, você vai lembrar bem. A criança ficou viva por algumas horas, mas infelizmente não resistiu. E além disso, 2 tentativas de homicídio, já que outras 2 pessoas também foram feridas nessa ação. Agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia, nós estamos mostrando aí as imagens que foram liberadas pela polícia. Para quem não recordou, era um período que já estávamos aí quase no Réveillon, foi dia 28 de dezembro, final da tarde, né? Quase 6, por volta das 6 horas da tarde. O Glauco Paza se junta aqui comigo, né? Para a gente conversar a respeito desse caso, junto
com o Lucas Abate. Para quem não acompanhou, este caso aconteceu no dia 28. Era uma senhora, vamos relembrar, uma jovem senhora, 29 anos, estava grávida, tá aí a Cíntia. Aí já no chá de fralda da menina, a Lívia, né? E ela estava grávida de 7 meses, quando estava indo ao mercado com um filho de 11 anos, né? Aqui na zona sul de Porto Alegre, neste beco exatamente, quando houve uma troca de tiros, e aí a polícia conclui, imagina que seja briga de tráfico de drogas, né? Não sabe se ao certo ainda quem eram os alvos, apesar que 2 pessoas também foram atingidas, não com gravidade, mas a Cíntia levou um tiro pelas costas, imediatamente caiu, foi atendida pelo SAMU, foi feito um parto de emergência, porque percebia-se, né, que ela não teria condições de sobreviver. Aí a menina nasceu, nós inclusive entrevistamos o médico que fez esse parto de emergência, mas infelizmente ela veio a falecer no dia seguinte, aí por volta de 10 horas da manhã. Lucas e Glau. Olha, André, Lucas, aos poucos, né, o quebra-cabeças vai sendo montado e é uma atividade muito criteriosa, muito difícil para a polícia. Agora, como é importante ter imagens, as câmeras de monitoramento. Por isso que a gente fala, quando uma cidade é monitorada, é segurança para todo mundo e os bandidos têm que saber disso, até para inibir esse tipo de ação. Agora, chegar a esses nomes pode ser aí, imprescindível a ajuda da própria sociedade, como você falou, né? E tem um detalhe nessa questão de imagens, Glauco, que muitas pessoas, e por isso a polícia divulga, porque pede a colaboração das pessoas, às vezes as pessoas dizem, olha, eu até tenho câmera de segurança, mas fica umas 4 quadras longe do local do crime. Só que essas câmeras, né, juntando com as imagens que se tem, com as outras imagens, ajudam e muito a polícia a conseguir identificar os criminosos, né, todo o roteiro desse crime, Lucas. E muitas vezes a imagem não mostra diretamente a ação, mas mostra uma correria, uma movimentação próxima, e a partir do horário aproximado a polícia consegue montar uma linha de investigação. Até essa primeira imagem, na verdade, que foi a primeira divulgada pela polícia logo após o crime, ela é de algumas quadras distantes do local do crime, mas mostram esses 2 homens correndo, e agora, pelo que foi apurado, a polícia confirma que se tratam dos atiradores, ou seja, quem reconhecer, tiver alguma suspeita de quem são esses 2 homens que aparecem correndo, descendo uma rua, podem buscar o 0800 da polícia, que daqui a pouco a gente vai repassar por aqui, que é a denúncia anônima, fazer outros canais de denúncia que vai ajudar bastante na investigação, e é por isso que a polícia também está divulgando essas imagens, para tentar descobrir a autoria desse crime. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com a delegada Bertoldo, né, que está investigando esse caso, e em seguida o Lucas traz outros detalhes e informações a respeito desse crime. 11h43, agora atenção, tá pensando em passar uns dias na praia? Hora de descansar, de relaxar a cabeça? Já reservou o local? Um alerta, tem que ficar atento. Tem que ficar atento com os espertinhos que estão sempre de plantão, né? E que se aproveitam desse momento de descanso alheio. O pessoal tá louco para ir para a praia, né? Às vezes não se concentra muito bem na hora de fazer a reserva e o que acontece? Começa a fazer aplicar golpes. Preste atenção nesse aí, ó. No anúncio, um apartamento novo, a poucos metros da praia de Bombinhas, uma das mais procuradas do litoral de Santa Catarina. O valor, bem abaixo do mercado, R$ 250 a diária. Pelo WhatsApp, nossa reportagem trocou mensagens com o golpista e daqui a pouco vamos mostrar os detalhes da negociação e dicas para não cair nesse golpe. Não, ali é tudo certo, como ela te passou ali, o apartamento, né, com ar-condicionado de todos os cômodos, Wi-Fi, sacada, churrasqueira ali, tudo certinho, 400 metros da praia ali, né? Passam muito bem, né, pessoal, na conversa, mas tem que ficar atento. Em seguida a gente traz os detalhes e, mais que isso, as dicas, né, as orientações para não cair nesse golpe. E olha só, do litoral vem uma história chocante de violência contra a mulher. Uma jovem, ela teria sido arrastada pelo ex depois de uma discussão. Acredita numa coisa dessas? Essas são as imagens, né, o momento do atendimento do SAMU no local do crime. Onde isso aconteceu, já nós trazemos os detalhes. Faltando 15 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para vocês. Até já.
Muito bem, 11 horas e 48 minutos, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Daqui a pouco você vai ver este flagrante impressionante. Olha que batida, isso aconteceu em Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Um idoso dirigia este carro vermelho. Ele diz não lembrar de nada antes deste acidente, antes da batida. O que será que aconteceu com ele? Logo em seguida, a gente vai trazer os detalhes das informações desse acidente. E me chama a atenção, em seguida, o Glauco, tá me escutando, Glauco? Estou escutando, sim. A quantidade de carros que passa e ninguém para prestar ajuda me chamou a atenção. Não é? Pois é, né? Olha aí. Que tempos esses, né? Olha, ou pelo menos um carro que pudesse se posicionar de alguma maneira, né? Para chamar a atenção e não ter um outro acidente aí, ou se colocar mais ali à direita, né? Botar os sinais em alerta para chamar a atenção do local. Esse idoso, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, não sabemos o que aconteceu com ele, isso o Glauco vai explicar em seguida, mas ele não lembra do que aconteceu, talvez pela própria batida, né? Teve um mal súbito, mas enfim, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Isso foi na 040, né, aqui em Viamão, na região metropolitana. Uma batida muito forte, olha só, muito forte no poste. Em seguida, a gente está fazendo algumas confirmações e o Glauco nos traz em instantes os detalhes. E atenção, do litoral vem uma história chocante de violência contra a mulher. Uma jovem, ela teria sido arrastada pelo ex. Ô, Glauco Paz, a que ponto que se chega, meu Deus? Mais uma história de violência contra as mulheres, Glauco. Pois é, a gente está vendo as imagens aí do atendimento desta mulher. Eu vou tentar explicar aqui o que a Brigada Militar passou para a gente e nós estamos ainda averiguando, apurando essa situação toda que aconteceu aqui no Litoral Gaúcho. Segundo a Brigada, o casal se encontrou num posto de combustíveis, cada um na sua caminhonete. Houve uma discussão. E o homem teria saído do veículo e tomado a chave do veículo desta mulher aí. A moça tentou retomar a chave e ele arrastou essa moça por alguns metros. Aí, então, ela foi socorrida pelo SAMU. No primeiro momento, ela não quis fazer registro contra o agressor, mas acabou depois indo até a delegacia, registrou tentativa de homicídio ou feminicídio. Eles eram ex-companheiros, essa é a informação que a gente tem. Nas imagens aí a gente vê que ela ficou bem machucada. Na verdade, nós colocamos aí um efeito, né? Porque é uma imagem realmente terrível, né, André? Mas que por pouco não terminou num final trágico. Uma discussão, ex-companheiros, a gente reforça aqui a informação que a gente tem preliminar e nós buscamos mais esclarecimentos. Agora, eu não sei se é intolerância, se é uma questão passional, agora não dá para se imaginar alguém arrastando outra pessoa, mesmo que seja ex-companheiro, enfim... 100 metros, André. Que coisa, né? É aquilo que a gente sempre fala e daria horas de conversa, de discussões sobre o comportamento do homem quando se vê numa situação em que não tem mais aquele controle. Aliás, até um controle imaginário, né? Quem é que controla, consegue de fato controlar alguém, né? E aí quando se vê sem aquela pessoa que idealizou ao seu lado, né? Aí parte para estas situações de violência. E é muito interessante a gente ver essas diferenças, né? O comportamento de uma mulher quando se sente, né? Excluída de uma relação e o comportamento do homem, que na grande maioria das vezes reage desta maneira com violência, com agressão verbal, né? Começa com agressão verbal e parte para agressões mais graves, como este caso desta mulher que disse para a polícia que foi o ex que arrastou ela por pelo menos aí 100 metros, né? Ali a gente mostrando o atendimento do SAMU. Uma constatação, né? Não tem cor de pele, não tem religião, não tem classe, nível social, nível financeiro que explique. Acontece em todas as camadas da sociedade e isso preocupa ainda mais. Quer dizer, tem que se combater essas questões em todas as camadas da sociedade, né, André? Não, e é assim, ó, a gente já questionou várias vezes um homem que está numa situação como essa, né, percebendo que está neste nível de descontrole, precisa buscar uma ajuda. O casal é importante buscar uma ajuda. Muitas vezes a lábia, né, dos homens dizendo que não, que vai compreender, que não vai mais fazer a mesma coisa, não vai repetir, né? Isso é apenas subterfúgio para depois, num outro momento,
fazer, né, chegar às vias de fato a agressão e que muitas vezes, infelizmente, leva-se à morte. Ontem mesmo eu vi o número de casos de mulheres mortas aqui no Rio Grande do Sul. O mapa do número de mulheres mortas é uma coisa absurda, só neste ano que passou aqui no estado. Sim, tem que buscar ajuda de fato. Não, e tem que registrar. Você falou agora do mapa, você falou dos números, tem que ter essa base de dados até para ter uma política de combate a toda essa situação. As pessoas têm que denunciar e muitas vezes quando se chega a um desfecho infeliz, vem aquela constatação: ah, mas não havia nenhuma briga entre os dois, não havia nenhum registro, que as pessoas às vezes deixam de registrar, né? A gente tem uma informação do número de feminicídios no Rio Grande do Sul que aumentou cerca de 24% só nos 6 primeiros meses de 2020. Aí entra, né, Glauco, nessa soma, nessa problemática, a questão da pandemia, que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, onde a intolerância foi maior ainda. Então, infelizmente, são números que a gente mostra e aquela velha história, né, de pessoas que são próximas, muitas vezes familiares, não quer se meter na relação, né? As mulheres muitas vezes enganadas pelos homens que prometem que vão mudar, que não vão mais ser violentos, né? Fazem completamente diferente. O resultado a gente vê nesse número de violência informação, pelas André, ruas. A informação que a gente acabou de receber aqui, este casal seria da Serra Gaúcha e o homem, conforme a polícia, vai ser indiciado, ele vai ter que responder por isso. Nós temos... Desculpa, Glauco, pode repetir a tua informação? Tive um corte. Que o casal seria da Serra Gaúcha e, conforme a polícia, o homem vai ser indiciado, sim. Vai dar explicações, vai ter que dar explicações ou tentar, pelo menos, a respeito desse caso. Até porque é uma tentativa de homicídio. Né? Se de fato se confirmar na investigação que ele fez o que fez, arrastou a mulher. Quer dizer, eles são da Serra, mas estavam... Isso aí foi no litoral, né? Isso aí foi no litoral, quer dizer, foram para o litoral para descansar, para passar uns dias. O que aconteceu? Devem ter brigado, apesar que eram ex-companheiros. Eram ex-companheiros, quer dizer, ele será que perseguiu ela? São informações que nós ainda não temos, apenas estamos concluindo. Quer dizer, o que os dois faziam no litoral? Será que ele já foi atrás dela, né? À procura dela, para tentar conversar, buscar uma conciliação? E André... Isso a polícia que vai apontar, né, Glauco? Esta imagem que a gente teve acesso agora, ela aconteceu no dia 1º de janeiro, ou seja, foi logo na virada do ano. Aliás... Que época? Nenhuma época é para acontecer isso, mas pior ainda numa virada de ano, em que as pessoas pensam em 2021 diferente, né? Mas enfim, as imagens do dia 1º e a polícia agora então tomando suas providências. Lembrando que no final de ano tivemos um caso trágico aqui em São Borja, na fronteira oeste do estado, de um pastor que matou a mulher, não foi? Tá aí as imagens do casal, né, Glauco? Exatamente, quer dizer, não tem data, essa é que é a verdade, mas tem aquela coisa simbólica, vai embora 2020, que vem um 2021 muito melhor. As pessoas têm que fazer um ano melhor, essa é a verdade. E vejam, ele matou a mulher, a amiga, e ainda tentou matar uma terceira pessoa, que era o companheiro. Horrível, né, dessa amiga. Vejam só o total descontrole, gente, descontrole. É incrível que nos dias de hoje, sabe, tanto que se fala nisso, a pessoa que está numa relação conflituosa precisa urgentemente, antes de evoluir, né, que seja para uma discussão, algo mais grave, já buscar ajuda, meu Deus do céu. Buscar uma orientação. E teve o caso de Gravataí também, que o homem tentou matar a namorada, teve uma terceira pessoa que tentou interferir e acabou sendo atingida, esfaqueada. Quer dizer, é intolerância, é violência, é tudo que a gente não quer para um ano que promete ser difícil, sim, mais um ano difícil, mas que as pessoas têm que dar a sua colaboração. Bom, esse caso aconteceu, foi ali no finalzinho do ano, lá em São Borja, mas a gente volta para o caso que aconteceu aqui no litoral, lembrando, é um casal da região da Serra, parece que pelas informações que nós temos, eles já estavam se separando, e é isso que a polícia investiga, porque a declaração da mulher, tá aí, ela sendo atendida pelo SAMU, ela declarou para a polícia que foi arrastada pelo ex-companheiro por pelo menos 100 metros. 100 metros, quer dizer, tentativa de homicídio. Uma pessoa que tem uma atitude como essa, né, com uma outra pessoa, qual é o objetivo, qual é a intenção, hein, Glauco? Pois é, né? Inexplicável. E aí, pela possibilidade de ter alguma fratura, alguma coisa, esse atendimento do SAMU foi muito preocupante naquele momento. Há informações de que ela está bem, passa bem, logicamente que dentro das possibilidades, tem lesões no corpo
e tem mais o trauma psicológico. A questão psicológica ela é muito forte nesse momento também. Muito bem, faltando agora 2 minutos para o meio-dia. Atenção, ainda hoje você vai ver, tem bastante esporte, né? As informações do esporte aqui no SBT Rio Grande. E a gente vai falar muito das novidades da dupla Grenal, não é mesmo, Glauco? Pois é, porque estamos com o calendário andando, tem jogos, mas tem negócios, tem money, tem aquela coisa de vai e vem. Por exemplo, tem ídolo colorado que já se apresentou em outro clube, tem ídolo gremista que será que tá saindo, hein? A gente vai falar sobre tudo isso. E tem jogo, como eu falei antes, tem calendário rolando e tem jogo hoje na tela do SBT. Aliás, não é um jogo, é um jogaço, André. Te prepara, hein? Daqui a pouco. Separa aquele biscoito Zezé. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. Está aí o ídolo colorado, agora vai vestir azul, porque confirmou a ida para o Nacional do Uruguai, né, Glauco? Saiu do Internacional e vai só pro Nacional. Perdão da bobagem. E tem fim de contrato também, né, de jogador no Grêmio. Que assim, tem fim de contrato, tem jogador que não vai ficar, mas que é, pra mim, considerado muito bom jogador pro grupo. E tem jogador que tá sendo, cogitado na Europa e seria mais um desfalque e tanto pro tricolor, tá? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente conta. Em seguida, para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Agora, faltando 1 minuto para o meio-dia, atenção, a polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança, mostrando o veículo que foi usado na morte da gestante Cíntia Rosa da Silva, 29 anos de idade, aqui no bairro Cristal. Foi no dia 28 de dezembro, final da tarde. Ali a gente vai ver o horário certinho do crime que aconteceu por volta de 6 horas da tarde. O Lucas Abate nos traz os detalhes, porque a polícia está justamente divulgando essas imagens. Olha aí a hora certinha do crime, por volta de 18h15. Por volta disso aí, 18 horas. 18h15 foi o momento que o carro estava recém passando ali pelo local. Aí 18 horas 15 minutos do dia 28 de dezembro. As imagens vão ajudar a polícia, mas é importante a participação das pessoas também, a partir da divulgação da imagem ali do carro e do local do crime, Lucas. André, e essas imagens confirmam que o carro que foi localizado pela polícia, um Peugeot preto, de fato foi utilizado pelos atiradores. A gente está ao vivo com a delegada Roberta Bertoldo, que está investigando esse caso, divulgou essas imagens hoje. Delegada, essas imagens que foram reveladas, que mostram o carro passando bem próximo ao local do crime, o que revelam para a investigação e também de que forma a população pode ajudar a polícia a tentar identificar e localizar esses criminosos? Boa tarde. Boa tarde. O Departamento de Homicídios trabalha, então, desde esta data do fato trágico que vitimou Cíntia e o seu bebê, no sentido de esclarecer o mais amplamente as circunstâncias em que levaram a esse atentado. Logo após este crime, foi localizado um veículo Peugeot de cor escura, supostamente utilizado pelos executores. Câmeras de segurança, agora divulgadas, nos mostram percurso pelo qual esses indivíduos passaram. Isto é de grande valia para a Polícia Civil, já que sempre é importante coletar o maior número de provas que venham a corroborar que este carro é sim o usado naquela tarde, naquele final de tarde, em que vitimou essa família, levando então Cíntia e o seu bebê. A Polícia Civil conta com a colaboração dos telespectadores no sentido de encaminhar suas denúncias ao 0800 642 0121. As pessoas podem ficar extremamente tranquilas, porque o anonimato é preservado. Outras pessoas que porventura queiram vir até a delegacia no sentido de prestar informações sobre o que viram também são bem-vindas, auxiliam demasiadamente a polícia a, o quanto antes, esclarecer este crime. Delegada, uma imagem que foi divulgada logo na sequência, acho que no dia seguinte, que mostram 2 homens correndo. Se tinha uma dúvida se eram as vítimas, se eram os executores, de fato são os executores, os criminosos. Sim, num primeiro momento nós acreditávamos que eram as vítimas, já que não havíamos ainda ouvido pessoas durante o procedimento policial, estávamos no início apenas coletando imagens. Com os depoimentos colhidos, nós pudemos verificar, especialmente com uma das vítimas sobrevivente, de que logo após o atentado, os 2 que sobreviveram foram imediatamente socorridos ao hospital, portanto não tomaram o caminho oposto. E constatamos então que aqueles indivíduos são integrantes do grupo que fez este atentado, do qual nós acreditamos que tenham participado pelo menos 3 ou 4 pessoas.
Lucas. André Glauco, delegada Roberta Bertoldo, ouve vocês. Delegada, boa tarde. Prazer falar com a senhora. Eu queria saber se a senhora pode passar mais detalhes, por exemplo, desse carro. Era carro roubado, furtado, essa placa era clonada. Dá para dizer alguma coisa nesse sentido, não? Sim, este veículo havia sido subtraído, roubado no município de Viamão no dia 21 de dezembro e, portanto, estava com uma placa clonada. Nós inquirimos o proprietário do veículo, o qual mencionou ter sido abordado por 2 indivíduos com uso de arma de fogo, do qual foi desapossado deste bem. Estes indivíduos nós não podemos confirmar se tratarem ou não das pessoas que integravam o grupo que fez o atentado que vitimou Cíntia. Delegado, aqui é André do estúdio, boa tarde. Esses outros 2 que ficaram feridos, eu não sei se a senhora conseguiu conversar com eles, porque me parece que o ferimento não foi grave. Mas esses 2 que estavam ali próximos a Cíntia, eles seriam de fato a mira, o foco dos criminosos? Bem, com relação a estes 2 indivíduos, um deles foi alvejado por 5 disparos de arma de fogo, nenhum deles fatal. O segundo, um disparo, foram levados ao hospital liberados na mesma ocasião. O indivíduo que foi ouvido mencionou ser usuário de drogas, estar na região no sentido de adquirir o produto e que transitava pelo local quando então avistou este veículo Peugeot vindo em alta velocidade. Em determinado momento parou, abriu as portas e começaram a efetuar os disparos. Diz ele que teria fugido desse local e, portanto, ferido, teria sido socorrido por alguém que ele não soube precisar o nome. O que nós podemos constatar a partir das circunstâncias que foram apuradas até o momento é que não há dúvidas de que há um grupo criminoso, rival de outro, e que fez o atentado. Nós não temos como afirmar neste momento de que estes 2 indivíduos eram os alvos principais, já que algumas testemunhas que presenciaram as cenas comentaram que estes indivíduos atiravam a esmo, atiravam para todos os lados, não objetivando nenhuma das pessoas. E salientaram, inclusive, as testemunhas de que estes 2 indivíduos feridos não portavam arma de fogo na ocasião. Lucas. Delegada, sobre a motivação do crime, se tinha uma hipótese de ser até uma resposta a outro ataque que teve na região metropolitana. Isso já foi confirmado, descartado? Bem, surgiram informações denotando de que esta ação teria sido em resposta a uma ação cometida por pessoas do grupo que coordena, que gerencia o tráfico de drogas, onde ocorreu o atentado que vitimou Cíntia. No entanto, os elementos investigativos objetivos até o presente momento não trouxeram a este inquérito policial dados concretos que tenha sido esta hipótese. No entanto, o inquérito policial está em andamento, diligências continuam sendo feitas e esta, sem dúvida, é uma das principais hipóteses que vem sendo trabalhada. Delegada, a senhora falou do número 0800 642 0121, é isso, né? A gente até, se possível, colocar na tela para que as pessoas possam colaborar. E mesmo as que tenham câmeras, eu mesmo dizia, mesmo não sendo ali próximo, né, do local, um pouco mais distante, pode ajudar em muito a polícia, né, delegada? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós sempre contamos com a colaboração de inúmeras pessoas que encaminham, inclusive vídeos podem ser encaminhados ao 0800. Por meio deste número, os policiais que atenderão a população informarão o número de WhatsApp, onde pode ser enviados vídeos. É importante nós destacarmos também que as pessoas não tenham medo de fornecer as imagens à Polícia Civil. Essas imagens, elas são extremamente fundamentais para que nós consigamos o mais rápido esclarecer o fato, efetuar a prisão das pessoas envolvidas e manter a segurança pública, que é o objetivo de todos. Ou seja, as imagens, elas são fundamentais para a segurança pública de todos. Então, não temam em fornecer as imagens da Polícia Civil. Bom, para quem está chegando agora, Lucas Abate, nós estamos conversando, a delegada Roberta Bertoldo, que está à frente da investigação. Nós acompanhamos, né, Glauco, no dia 29 de dezembro, a triste notícia da morte desta jovem, 29 anos, que estava grávida de 7 meses aí na festa, na preparação, no chá de fralda da bebê, e ela que já quase em estado grave, ainda foi feito um parto de emergência.
A pequena Nívia nasceu com 7 meses, mas infelizmente não resistiu também. E agora, portanto, a delegada mostrando aí, a polícia divulgando as imagens para que a população possa ajudar a colaborar no esclarecimento deste crime aí que aconteceu. Lucas. André, Lucas, eu só queria, a título de curiosidade, até saber da delegada, porque eu ouço essa história e fico imaginando o filho de 11 anos que estava junto naquele momento. Não se faz, delegada, necessário ouvir essa criança, até porque eu não sei se ela viu alguma coisa, porque como está descrito aí, foram tiros a esmo e tal, mas é necessário ouvir essa criança ou não? Sem dúvida nenhuma. Esta criança, ela tem informações a colaborar com a investigação. No entanto, dado o contexto familiar do fato, isto não foi possível de ser feito logo depois do crime. As inquirições de crianças, elas precisam de um acompanhamento diferenciado, de uma estrutura diferenciada, que nós podemos, sem dúvida nenhuma, contar com a colaboração do DPGV, o Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, que é o departamento que possui profissionais especializados no atendimento e na coleta de informações de crianças. Então, isso, sem dúvida nenhuma, será feito ao longo dos dias, de modo a preservar esta criança e também aguardar que alguns momentos se passassem para que essas cenas todas não viessem a causar ainda mais sofrimento a ela na coleta dessas informações. Nós precisamos esclarecer o fato, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos, por outro lado, causar ainda mais sofrimento a essa criança que já vem sofrendo ao ter presenciado este crime e estar sem a sua mãe. Tá certo então, Lucas. Delegada, muito obrigada. Muito obrigado, delegada Roberta Bertoldo. Mais uma vez, 0800 642 0121. 0800 642 0121. Qualquer informação ou imagem vai ajudar em muito a polícia nessa investigação. Obrigado, delegada, pela entrevista. Daqui a pouco o Lucas Abate volta para conversar com a gente. Agora, atenção para esse flagrante aqui de um acidente na RS 040. Foi na tarde de ontem aqui em Viamão, na região metropolitana. Olha o carro vermelho, uma batida num poste. Glauco Paz, o que aconteceu? Explica pra gente. Olha a força, a violência desse choque, né? Um veículo que bateu num poste na Avenida Senador Salgado Filho, ali na região da Lomba do Sabão. Aconteceu entre as paradas 31 e 32. Um idoso, André, que é diabético, passou mal enquanto estava ao volante. Não conseguiu desviar do poste, ali perdeu a consciência certamente. E o senhor, motorista desse carro vermelho, disse que não lembra do acidente. Felizmente, ele foi levado em seguida para o hospital, teve apenas alguns cortes no rosto e já foi liberado. Já o carro, o carro a gente viu aí que o dano foi muito grande, até pela violência do choque. E olha essa imagem de novo, André. O caminhão? O caminhão. Eu olha tava aqui o caminhão olhando. Que passou pertinho, quase raspando. Nossa, e aí foi o caminhão 1, 2, 3, até diminui aquele o terceiro, 4, 5... esse homem que passava ao lado 6 carros, 7 com a moto. Esse homem é que parou ali, foi dar o atendimento, porque os carros continuaram andando, carro, moto, caminhão, enfim. E o pessoal do comércio que ajudou, na verdade, onde está essa câmera aí, segundo me informa agora a Mônica, é o pessoal que saiu, né, de dentro da loja para prestar socorro e atendimento. Agora, foi uma batida, a gente não sabe, Glauco, né, a gente não tem esse diagnóstico, se ele não lembra pelo problema que ele teve, talvez pela própria diabetes, mas se com a batida, porque a pancada foi muito forte. Foi muito forte. O fato é que a gente destaca sempre aqui, né? Muito cuidado. Quem tem problema de saúde ao dirigir, né, André? Isso aí poderia ter terminado numa tragédia, sem dúvida nenhuma. Você vê pelo movimento que é uma rodovia que normalmente já tem muito movimento, né? E entre tudo que aconteceu, olha, saldo positivo, sorte desse condutor que tinha... O que tem, né? Diabetes. E o tem que exige, sempre cuidar, né? O que exige muito mal, porque quando o nível, né, da glicose no sangue provoca tem alguma diferença, né? Pode provocar reações como essa, de se sentir mal, e aí o que pode ter levado esse senhor a essa batida. A porta abre do carro, viu que ele chegou a abrir? Ele chega a abrir a porta. Ele abre a porta e ele foi socorrido, sabe por quem, Glauco? Pelos... próprios familiares dele, que chegaram antes, inclusive, do atendimento. Agora vai abrir a porta, ó. Vai abrir a porta, né?
ele ainda bem que conseguiu... Sim. E aí foi levado pelos familiares, pelo que se sabe, foi levado pelos familiares para atendimento. Agora, que foi uma batida impressionante. E choque vejam... muito forte, não tinha ninguém na carona, quer dizer, poderia também ser mais... Olha quanto tempo... Ruim. Desculpe, Glauco, mas olha só, o rapaz, se tivesse assim, saído 15 segundos antes de onde ele estava, ele poderia ser atingido por esse carro. Olha aí. Hein? Tu já pensou? Porque ali agora não tem calçada, né? Não tem calçada. Para tu seguir, tu tem que ir ali pelo cantinho da rua, não é verdade? Sim, não tem por uma questão, passar, né? por um triz, este rapaz que passa a pé aí em seguida, não é atingido pelo carro, porque estava muito perto do poste. Ou então ele levaria um susto muito grande. Repetindo para quem está chegando agora, isso aconteceu ontem à tarde, na 040, de um idoso que estava dirigindo, passou mal, problema de diabetes, bateu com o carro de uma maneira muito forte nesse poste e quase que, passa o caminhão. O caminhão parece até que faz um desvio, Glauco, não te parece? O caminhão, ele dá uma atirada. O caminhão dá uma atirada para a esquerda. Sim, porque ele está bem passando pela listra aqui, por essa faixa intercalada, e ele tira para a esquerda, o motorista atento para não bater nesse carro e provocar um acidente. Uma lembrança ainda muito maior. bem feita pela Mônica, nossa piloto de plantão aqui, que ali, logo à direita, tem uma ribanceira com várias casas, várias residências, André. Então, se não tivesse esse poste aí, de repente esse carro voaria por cima das casas, hein? Porque olha tem a curva, gravidade do que podia ter acontecido aí. O motorista, veja ali do Rio-Sul, né? Que ele passa, desvia o caminhão e vejam que tem uma curva logo aqui, né? E aí essa curva, segundo um morador nos ligou agora para avisar, esse carro poderia ter, nessa curva, ter ido em linha reta e ali embaixo uma série de residências. Talvez um reforço aí do guarda-reio é importante para evitar algum acidente mais grave aí que possa acontecer nessa curva. Isto na 040 ali em Viamão, acidente que aconteceu na tarde de ontem e que se recupere logo aí esse motorista que infelizmente passou mal ontem. Muito bem, olha só, atenção para os golpes. Porque o pessoal descansa, né? A população, o trabalhador descansa, sai de férias, mas os golpistas não. Eles estão sempre de olho, né, nos dias de descanso das pessoas, principalmente nessa época de fim de ano, início de ano. Preste atenção agora nos detalhes de um golpe que está dando muita dor de cabeça para quem tenta alugar, né? Principalmente aqueles aluguéis de barbada no litoral. Preste atenção, olha só. No anúncio, um apartamento novo, a poucos metros da praia de Bombinhas, uma das mais procuradas do litoral de Santa Catarina. O valor, bem abaixo do mercado, R$ 250 a diária. Pelo WhatsApp, nossa reportagem trocou mensagens com o golpista e daqui a pouco vamos mostrar os detalhes da negociação e dicas para não cair nesse golpe. Não, ali é tudo certo, como ela passou ali, o apartamento, né, ar-condicionado de todos os cômodos, Wi-Fi, sacada, churrasqueira ali, tudo certinho, 400 metros da praia ali, né. Que barbada, né? 400 metros da praia, tem ar-condicionado, tem quarto, tem isso, tem aquilo. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem completa, Lucas, mas é muito importante as pessoas ficarem atentas, principalmente quando fazem essa negociação aí pela internet, porque pelas fotos, barbada mesmo, hein, Lucas? Ô André, e a lábia deles é tão boa que eu, sabendo que era golpe, entrei em contato que era golpe, já estava quase que desconfiando da minha apuração, de tão bem que eles os enrolavam, falavam o nome de síndico, de zelador, dizia que entregava a chave, enfim, a lábia deles é bem boa, tem que tomar bastante cuidado. Tudo falso, André. Daqui a pouco vou contar mais detalhes sobre essa apuração, da conversa e também de algumas contradições que esses golpistas entraram durante a nossa conversa. Não, e é interessante porque em alguns casos a pessoa aluga, aí ela pega a família, põe no carro e chega então lá na casa alugada. Na hora de descer, pega descarrega o carro e aí tem alguém morando já, tem alguém já nessa casa alugada. Aí num primeiro momento acha que tem alguma confusão e aí depois sim é que se dá conta
que caiu no golpe. Isso é muito comum acontecer e por isso esse alerta que a gente faz, né, Lucas? E os golpistas, André, eles não bloqueiam as vítimas logo depois do pagamento, eles mantêm o contato, mantêm todo o enredo. Sim. Então as vítimas só descobrem de fato mesmo quando chegam na cidade. E aí tem gente que viaja, por exemplo, para Bombinha, sai daqui de Porto Alegre, quase 600 quilômetros, 8 horas de viagem, chega cansado, se depara com uma família já vivendo na casa. E aí gera um constrangimento até imagina. com outra família que não tem nada a Sem ver com dúvida. isso e acaba se vendo no meio de toda essa situação. Em seguida, mais detalhes e o que diz a polícia a respeito de mais um golpe, principalmente nesta época do ano. Muito bem, agora 12h18, é isso? 12h18? Tá na hora da gente falar de esporte? No esporte, tem ex-colorado indo jogar no futebol lá do Uruguai. E não é qualquer ex, né? Ex-ídolo colorado. Não é verdade, meu irmão Glauco Pazza, lembrando sempre para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Glauco. Tem ex que a gente não esquece, né, André? Mas deixa assim, esse é outro assunto. Olha, eu não tô sozinho, tá? Olha aqui, hoje é dia... Nem parece que nós tivemos virada de ano, né? Porque o calendário continua, meu amigo. E hoje é dia de jogão. Já já nós vamos falar. Primeiro tem essa questão aí do D'Alessandro. Andrés Nicolas D'Alessandro deu tchau pro Inter e agora é nacional do Uruguai. Tá aí as imagens dele assinando contrato com o clube uruguaio. Na verdade é o seguinte, o calendário lá é diferente do nosso, né? Tem o Apertura, tem o Clausura. É um calendário europeu, então ele só deve jogar lá por março, tá? Mas já vai começar a treinar, já vai participar de ações de marketing, porque não é só um reforço. É uma grande estratégia do Nacional do Uruguai para contar com um jogador ídolo colorado de 39 anos, portanto, D'Alessandro vai ser o comandante do Nacional do Uruguai nos próximos compromissos. Pois não, André? Pois é, e ele é interessante porque ele é adepto da carta, né? Sim, novamente ali a atividade promocional do Nacional do Uruguai, né? Parecido com aquilo que aconteceu no Inter, escrevendo a carta ali, se direcionando ao torcedor, dizendo, olha, eu estou aqui agora, eu sou o Nacional. No caso do Inter, ele diz, não estou mais. Mudou ali o contexto, mas enfim, é a mesma carta. Agora ele vai estar lá pertinho, né, da Argentina, que é da... sim, ali, Ferry Boat. Gostou do Ferry Boat? O Ferry Boat. Antigamente era o Aliscafos, né, Fábio? Nosso colega Fábio argentino, era o Aliscafos. Agora vai poder ir atravessar direto de Montevidéu até Buenos Aires, querido, com os outros, agora são outras empresas que fazem a travessia do Mar del Plata, o Rio da Prata. E agora uma curiosidade, né, Glauco? Será que ele, quando saiu do Inter, já estava encaminhado? Algumas especulações surgem. Já tinha cogitações, não só do Nacional, do próprio Penharol também. Isso. Aquela história. Namoro, tá? Namoro. Sim. Agora, como fica o Inter sem D'Alessandro, hein? Fica com Alessandro Barcelos. É um novo ciclo, pessoas vão, pessoas vêm. Alessandro Barcelos, novo presidente do Internacional, tomou posse ontem. Uma cerimônia reduzida por causa do coronavírus, logicamente, né? Por causa da pandemia, é tudo online. E ele até visitou os jogadores, participou do treino lá, foi conversar com os atletas, mas enfim, tá aí a nova era no Internacional, era Barcelos, começou oficialmente ontem. Vamos falar do lado azul do Rio Grande, porque tem negócios envolvendo os tricolores. Orejuela. Bom, essa é uma notícia, digamos, ruim, tá? O Grêmio não entrou num acordo com o Cruzeiro. Existia um pré-acordo, isso é verdade, mas o Cruzeiro alterou ali, segundo o presidente do Grêmio, uma cláusula. O Grêmio não gostou, não tem como pagar. O Orejuela está treinando, fazendo tratamento, na verdade, na Arena Tricolor, mas não vai ficar, tá? Agora, será que o PP vai ficar? Bom, aí já são outros 500. Na verdade, não são 500. São 15 milhões de euros. A informação que vem do jornal A Bola de Portugal, que é um jornal conceituadíssimo, fala muito de esportes, enfim, é que o Porto estaria fazendo uma proposta. O jogador ficaria com cerca de 3 milhões de euros, que é uma coisinha de nada para o André Rara. É gorjeta.
mas seria um negócio um tanto novo, com um percentual que o Grêmio ficaria para possíveis negociações e de direitos, inclusive, mas 15 milhões de euros, olha, é uma boa quantia, tá? Isso é um baita do dinheiro, o Grêmio não confirma nem dá para ter ideia absolutamente. Não mente, André. Tem mais na carteira. Para com isso. Tá? Eu sei que você tem muito mais guardado no porquinho em casa. E olha só, tem chimarrão no Japão, André. Opa! Chimarrão no Japão. Sim, senhor. E tá bombando na internet. Olha essa figurinha aí. A filha do Jael, ex-jogador do Grêmio. Jael tá jogando lá na 2ª divisão do Japão. E ela tá aí, ó, a Laurinha tomando chimarrão, fazendo o maior sucesso na internet. Beijo pra Laurinha, grande abraço pro Jael, que tá sempre de olho nas coisas do Grêmio, do futebol gaúcho aqui, apesar de estar do outro lado do mundo. Agora... E agora é incrível porque a gente vê as crianças quando começam a tomar o chimarrão, assim, aquele gole e fala aquela cara, né? E ela não, ela é familiarizada. Ela vai, todo mundo meio paulista quando começa, né? Toma um gole e já passa a cuia. Ela acha que exatamente. Mas no caso da Laurinha, não, ela vai uma, vai duas, vai três, aí é capaz de tomar uma térmica inteira. Beijo pra Laurinha. Na época que a gente podia, né, quando tomava chimarrão, o pessoal de fora queria experimentar e, né, dava uma sorvada e já entregava a cuia. Graças a Deus, tomei uma vez. O que eu faço com o resto, Não, né? tem que terminar. Não, tá certo. Agora, André, hoje à noite tá marcado o compromisso, 9h15 começa a transmissão, 9h30 tem um baita jogo, River Plate e Palmeiras, e tem um recado muito especial para você que gosta de futebol. Olha aí. Alô, galera do SBT RS, aqui é o Theo José e eu tenho um convite muito especial para vocês, hein? Logo mais, 9h15 da noite, começando as semifinais da Libertadores da América. E começamos com um jogaço, River Plate e Palmeiras jogando lá em Buenos Aires. O jogo vai ser no estádio Libertadores de América, a casa do Independente, já que o Monumental de Nunes, a casa do River Plate, está passando por reforma. Sintoma realmente de um grande jogo. Estaremos juntos, só aqui no SBT, logo mais às 9h15 da noite. Espero vocês. Que baita jogo. Deixa eu tirar um pouquinho de pó aqui, que ela ficou no ano novo, mas já tá, ó, tá brilhando. É hoje à noite, tá feito o convite, tá, André? Tá bem, combinado, a partir das 9h15, transmissão, 9h30 o jogo. E meia-noite não tem dedo ali. Muita gente tá sem dedo. Inclusive um cara que tá aqui na minha frente, que é torcedor do Palmeiras. Tá nervoso, é? Tá nervoso. Muito bem. Então, a gente volta a falar amanhã de esporte e aí com todas as informações de como foi essa grande partida aqui pelo SBT. Agora, Glauco, vamos lá fazer um convite para o pessoal que nos acompanha para participarem com a gente, né? O nosso espaço de interatividade. Porque, olha só, sobre o primeiro decreto anunciado pelo recém-impossado prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, no que se refere ao combate à Covid-19, pois ele flexibilizou as regras para o comércio, serviços, eventos e cultos religiosos. E aqui no SBT Rio Grande de hoje, a gente vai entrevistar daqui a pouco o secretário extraordinário para o enfrentamento da Covid-19 aqui na capital. Quem está nos acompanhando tem alguma dúvida, né, sobre as novas regras, lembrando, isso vale para Porto Alegre. Então vai lá, entra na nossa página no Facebook e escreve lá a sua pergunta, né, facebook.com/SBTRS Oficial. Acho que tem vários questionamentos muito importantes, até mesmo porque se há uma flexibilização, automaticamente há um risco maior, não é verdade, Glauco, de novas contaminações. Então é importante e isso a gente deve esclarecer daqui a pouco o que está sendo programado para que, em contrapartida, né, o que Porto Alegre está fazendo para se proteger. Lembrando que, nesse momento, Glauco, acompanhando aqui os números da Covid-19 em Porto Alegre, a gente tem uma queda comparado aos últimos dias, a ocupação das UTIs aqui de Porto Alegre. Então, isso que a gente vai esclarecer. Afinal de contas, nós tivemos o Réveillon e sabe-se que todo aquele tumulto vai ter uma consequência mais adiante. Cláudio. É que nós temos dois lados bem definidos e muito fortes nas defesas das suas causas. Por exemplo, tem gente dizendo, não tem mais auxílio emergencial, amigo. Tem que trabalhar, tem que fazer com que as coisas andem na economia. De outro lado, tem aquele pessoal dizendo o seguinte, nós estamos no meio da pandemia, não pode flexibilizar, liberou tudo. E aí, qual é a sua opinião?
Mande a sua pergunta pra gente, né, André? É isso aí, vai lá na nossa página do Facebook. Agora outro assunto, Glauco. Vamos falar uma coisa que é muito óbvia, né? Mas é importante a gente falar e o pessoal já vai entender por quê. Carro é carro, correto? Né? Deveria. Tem 4 rodas, certo? E moto é moto, não é? Quantas rodas tem a moto? Tem 2, certo? Agora, teve gente, né, querendo, né, confundir a fiscalização, mas se deu mal. Explica por quê. Teve gente querendo dizer carro é moto e moto é carro. Não pode isso. O que aconteceu é que um piloto, um motociclista, quis dar o famoso migué. Aquilo que a gente sabe muito bem, migué. Ele simplesmente cortou uma placa de carro e botou na motocicleta. Tá? Só isso. Só que ele não contava com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E aí, os policiais perseguiram, porque ele ainda tentou fugir. Ele estava com uma pessoa na carona e tentou fugir, mas os policiais foram atrás e pegaram ele. Bom, aí constataram que ele tinha colocado uma placa de carro cortada ao meio. Olha o detalhe da placa. Zil. Tudo é ao meio, inclusive o pisca. É só um pisca do lado direito, né? Não tem o do lado esquerdo. Não tem. E tá o Zil ali, né, do Brasil. É o Zil, é um país novo que tem por aí. O Zil. Aí o seguinte, o piloto de 21 anos, para completar a história, não tinha habilitação e a moto nem estava licenciada. Ou seja, estava com a documentação toda irregular. Ela foi apreendida e o piloto, que é meio professor Pardal, quis inventar um negócio aí, foi conduzido para a delegacia. Acumulou irregularidades esse rapaz aí, hein? E olha aqui, ó, a lanterna esquerda foi... Eu acho que ele pegou o facão e cortou tudo junto. É isso? Ele inventou um novo veículo. A parte de trás cortou toda. Não, é um absurdo, né? Agora, falando sério, a falta de segurança que pode representar um condutor de moto, e eu sempre digo aqui, eu sou motociclista também, embora... É, Glauco? Sim, eu tenho carteira para isso. É um risco muito grande, você tem que estar habilitado para andar de moto, você é o para-choque em caso de acidente. No caso aí, ele estava levando uma pessoa na carona, quer dizer, ele estava sendo irresponsável ao dobro, né? E aí, ainda tentando burlar a fiscalização com uma placa que, convenhamos, né? Olha a placa, G40, G40, sei lá. Vem cá, e o cano de descarga do outro lado também foi para... Não, nesse caso aí nesse caso é só um cano, mas o pisca eu acho que ele dispensou da esquerda. Quando ele ia dobrar a esquerda, ele botava a mão, eu acho. Assim, quem foi pelo cano, agora foi ele. É isso, né? Então, foi pelo cano, exato. Muito bem, gente. Agora, olha só, preste atenção. Nós temos uma dica, uma orientação muito importante, porque nós temos mais um golpe aí, né? Principalmente nessa época de verão, época de férias. Mas sabe que quem não... Você sabe quem é que não descansa, né? Os criminosos, né? Os golpistas. O alerta agora é para um golpe muito comum do falso aluguel no veraneio. E, infelizmente, muita gente cai na conversa dos criminosos. O nosso colega Lucas Abate encontrou um destes anúncios e fez uma negociação com o criminoso para mostrar como tudo funciona. Agora, na tela, ele explica. No anúncio, um apartamento novo a poucos metros da praia de Bombinhas, uma das mais procuradas do litoral de Santa Catarina. O valor, bem abaixo do mercado, R$ 250 a diária. Pelo WhatsApp, nossa reportagem trocou mensagens com o golpista e negociou um aluguel de 15 dias. Para garantir a reserva, ele pediu 50% do valor total, que daria R$ 1.940, com a taxa de limpeza. Por telefone, fechamos os últimos detalhes com o homem que se apresentava como Antônio. Não, ali é tudo certo, como ela passou ali, o apartamento, né, com ar-condicionado todos os cômodos, Wi-Fi, sacada, churrasqueira ali, tudo certinho, 400 metros da praia ali, né. Encontramos o anúncio original do apartamento no valor de R$ 450. E se no nosso caso era teste, teve gente que reservou esse mesmo imóvel e perdeu o dinheiro e a tranquilidade das merecidas férias. Encontraram esse imóvel que elas tinham alugado com esse golpista, anunciado no meu site, e elas entraram em contato perguntando se ele estaria disponível. E eu disse que não, que nessa data quem usa o imóvel é o próprio dono do apartamento. E aí elas relataram
que haviam alugado esse apartamento e que se deram conta de que era um golpe. Funciona assim: os criminosos copiam fotos e dados de uma oferta original e criam um anúncio falso em redes sociais e sites de compra e venda. Quando o interessado aparece, eles pedem adiantamento de parte do valor total. E mesmo após o pagamento, eles continuam com a simulação. E por isso, muitas vezes, as vítimas só descobrem o golpe quando chegam no destino. No litoral gaúcho, o golpe também é comum. Cidades como Imbé, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres concentram a maior parte dos crimes. Nós temos que pedir quebras de sigilo sucessivas. Primeiro, das contas bancárias, né? Segundo, das linhas de telefonia usadas para ver extratos e isso. Então, é um trabalho investigativo muito moroso. E, geralmente, as contas bancárias, elas não se situam no local do aluguel, onde seria o suposto aluguel, né? Nós temos casos aí disseminados, as contas bancárias disseminadas em todo o estado, né? Porto Alegre, Vale dos Sinos, etc. Esse homem, que por medo não se identifica, teve os dados roubados por golpistas. Eu queria alugar minha casa na praia, eu tenho uma casa bem grande com piscina. Ele me ligou e falou assim, eu quero as fotos da tua casa para me mostrar para meus familiares. Aí eu mostrei as fotos. Aí ele, não tem como que eu vou saber se é tu mesmo essa casa? Tu não pode me dar tua identidade. Daí eu dei minha identidade para ele. Daí ele ficou com as minhas fotos, a minha identidade e meu CPF. E assim como no caso dele, casas com piscina são as mais visadas nos golpes. As casas mais vistas para golpe são as casas de frente para o mar e as casas com piscina. São os valores maiores. Pois é, a gente tem que ficar de fato de olho. Agora, Lucas, quem está nos acompanhando, né, a primeira pergunta que a gente faz, como não cair no golpe? Ou seja, se tu não entra num site que já mais conhecido de aluguel, entra num site desconhecido, fazer o que para confirmar que isto não é golpe? André, primeiro desconfiar, preço está muito bom, está muito abaixo do mercado, já desconfia, já vai com calma. Entrou em contato, essa pessoa pediu adiantamento, fez qualquer tipo de pressão, como foi no meu caso, na conversa com o golpista, quando eu dizia assim, vou pensar mais um pouco, ele dizia, tá, mas é que tem vindo uma família, eu vou fechar com a família. Quando tiver essa pressão, desconfia também. Mas a dica principal, essencial, é sempre primeiro buscar sites qualificados, especializados, confiáveis e principalmente priorizar o aluguel por imobiliárias. Se isso não for possível, só faça a transação, só faça o pagamento se for presencial, ver que o imóvel está lá, que a pessoa abriu o imóvel e mostrou. Antes disso, pagamento por adiantado, pagamento por telefone, pode garantir, André, é golpe. Olha, André. Uma coisa que é importante, né, o Glauco e Lucas, quando alguém quer, aí eu estou olhando para o lado de quem é correto e quer alugar o seu imóvel, né? Também é uma segurança para essa pessoa que aluga, porque às vezes o golpista está no outro lado da internet e da linha. Quer dizer, é uma questão de segurança para os dois lados, tanto para o locador como para o locatário também, na verdade. Pois é, e os golpistas acompanharam, né, a tecnologia, a mudança dos tempos. Eu sou de uma época, André, que eu ligava para o proprietário e alugava a casa. Hoje eu não tenho mais segurança de fazer isso aí. Agora, uma coisa que o Lucas falou é é sintomático. R$250. Uma casa, um apartamento com tantos atributos, amigo, tem que desconfiar. Não dá. Aquela história do almoço de graça. Né? Lembrando, né, Glauco, que esse golpe, ele não é novo, né? Já existia nessa tua época aí que tu te referia, mas na verdade com a internet, com as redes sociais, isso se multiplicou, facilitou muito, né? Sem dúvida. Agora eles acham que vão ficar impunes, viu? Cuidado, a polícia está de olho e você denuncie. Muito bem, e a gente segue acompanhando. Olha só, vamos falar agora sobre coronavírus, porque o Rio Grande do Sul atingiu a triste marca de 9 mil vidas perdidas para o coronavírus. O mês de dezembro é o mês com mais mortos pela doença aqui no nosso estado. Foram 1.857 gaúchos que perderam a luta contra o vírus.
a nossa solidariedade e respeito às famílias aí enlutadas. Bom, mesmo nessa condição da pandemia, a Prefeitura de Porto Alegre, no caso o prefeito Sebastião Melo, recém-possado, flexibilizou algumas atividades. Nós vamos agora entrevistar o secretário extraordinário para o enfrentamento ao coronavírus aqui da capital, o Renato Ramalho, a quem a gente já agradece a participação. O senhor me escuta bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Uma boa tarde, escuto bem, perfeitamente. Muito bem, uma coisa que é importante a gente então deixar claro, né? O que muda, na verdade, a partir de agora? Porque nós temos aí um decreto novo de flexibilização, né, para comércio, serviços, igrejas. E tem também o decreto do governo do estado, onde não pode haver aí sobreposições, né, de regras. Então, assim, de uma maneira objetiva, o que muda a partir de hoje aqui em Porto Alegre, secretário? Muito bem, uma grande satisfação estar conversando com vocês, grandes comunicadores na capital gaúcha, que me acolheu tão bem, pernambucano que sou, estou aqui há 3 anos e estou à frente agora dessa importante missão da nossa cidade. É importante deixar claro que o nosso principal objetivo foi harmonizar as regras municipais com as regras estaduais. Nós não inventamos novos protocolos, nós não criamos novas regras. O que estamos harmonizando. Vocês acompanharam ao longo de 2019 os grandes embates que houve, inclusive do ponto de vista judicial. A questão, por exemplo, do Dia dos Pais. Houve uma divergência entre Estado e município que acabou na justiça e, infelizmente, isso confunde a população. O que estamos fazendo é, de forma muito democrática, em grande diálogo com o Estado do Rio Grande do Sul, unificando as regras. E, com isso, vamos fortalecer a comunicação e vamos fortalecer a fiscalização. Embora o decreto de ontem, que não trouxe grandes aberturas, medidas pontuais de horários, por exemplo. Mas o decreto de ontem também teve o objetivo de trazer os protocolos sanitários do Estado para o município de Porto Alegre, por exemplo. Secretário, mas por exemplo assim, aí eu pergunto para o senhor, dentro da farmácia, antes a gente via filas para o lado de fora, ou mesmo em supermercado. O que vai mudar a partir de agora? Quer dizer, não vai ter mais limite de pessoas em shoppings também? Vai sim. Temos que cuidar e combater as aglomerações. Não é porque um estabelecimento, e essa é a lógica do decreto estadual que foi incorporado pelo município. Não temos que combater, por exemplo, se temos um estabelecimento com 50% de capacidade, mas 50% das pessoas estão aglomeradas no centro daquele estabelecimento, aí não há distanciamento. O que o município e o estado estão fazendo, então, é combater aglomerações. Então, se você tem que fazer o distanciamento de 2 metros por pessoa, obviamente que aquele estabelecimento não vai suportar a mesma capacidade do que suportava no ambiente normal. Mas, secretário, mas aí é uma dúvida, a gente até mostra nesse momento, pelo decreto, não fica estabelecido um número mínimo, né? Não há restrição em número de clientes conforme o decreto. Então, essa é a dúvida, quer dizer, está liberado ou não está o número de pessoas dentro de uma loja, por exemplo? Está liberado desde que respeite o distanciamento, né? Evitando aglomerações. Mas quem é que controla isso, secretário? Quem sempre controlou. O empresário, o município, nem o Estado tem condição de fazer uma fiscalização em todos os estabelecimentos. O que a gente quer é facilitar a regra para que o empresário ele possa cumprir uma regra só, uma regra única, harmonizando e com isso, obviamente, vamos intensificar a fiscalização, mas o que mais importa aqui nesse novo decreto, que, repito, não traz novas regras. O que o decreto faz é harmonizar com o modelo que está sendo aplicado em todo o estado do Rio Grande do Sul, modelo que vem sendo desenvolvido desde março de 2019. O que acontece, o que vai acontecer a partir de hoje é uma intensificação da fiscalização e uma harmonização com o estado, acabando com os embates e as confusões entre decretos. Antes da pergunta do meu colega Glauco Paz, aí só para o senhor falou na fiscalização, esse aumento de fiscalização por parte do Poder Municipal, o que vai ser feito? Qual vai ser o aumento de fiscalização que vai ter? Estamos fazendo
logo após essa entrevista, uma reunião com o grupo de fiscalização do município. Fizemos e estamos estruturando ainda mais um escritório de fiscalização, que abrange mais de 400 agentes de fiscalização de todo o município, de várias secretarias. Estamos também, hoje à tarde, fazendo uma reunião com o estado do Rio Grande do Sul para alinhar a comunicação, para alinhar a fiscalização. Então, pode ter certeza que ao lado dessa unificação de regras também vai haver uma intensificação dos protocolos de saúde. Certo. Isso é importante deixar claro, porque muita gente apenas absorveu a ideia de que haveria unificação do horário de funcionamento, da capacidade, mas vai haver unificação também dos protocolos sanitários. Por exemplo, os protocolos do Estado são muito mais rígidos e intensos. Por exemplo, o empregador ele vai passar a ter que fazer uma busca diária para identificar trabalhadores com sintomas de síndrome gripal. Então, antes do trabalhador chegar no seu trabalho com sintomas, o empresário ele vai ter a obrigação de fazer essa busca diária. Por exemplo, outro bom exemplo, a questão dos fluxos para pessoas com comorbidades e idosos. O empresário que faz atendimento ao público, ele vai ter que fazer novos fluxos, novos procedimentos para agilizar o atendimento de pessoas com comorbidades e idosos. Secretário, Glauco Paza vai perguntar para o senhor. Secretário, boa tarde. A gente está falando muito aqui da questão econômica também, e é compreensível até porque a gente estava falando antes, o auxílio emergencial deixa de existir, há necessidade da economia andar, mas a questão de eventos e a própria aglomeração nas ruas, que aí nem sempre o empresário consegue interferir. O poder público, o que pode fazer para terminar com isso que a gente está vendo, às vezes, festas, aglomeração das pessoas bebendo nas ruas? Esse é um excelente ponto, porque o setor de eventos realmente foi talvez o mais atingido ao longo dessa crise, né? Estamos acompanhando de perto. O decreto municipal do fim do ano passado, ele autorizava a realização de eventos, inclusive em locais fechados. Por tudo isso, trazia uma incompatibilidade com o decreto estadual. E aí, obviamente, a situação foi no judiciário, vocês acompanharam a questão do auditório Araújo Viana. Isso gerou prejuízos para a população, para os empresários, e é isso que queremos evitar. Os eventos hoje, eles obedecem um regramento estadual que foi incorporado pelo município, ou seja, eventos em locais fechados continuam proibidos de forma geral e é possível fazer um procedimento de excepcionalização. Então, a depender do evento, você aprova um plano de prevenção, o município tem a obrigação de analisar esse plano em primeiro lugar e, uma vez autorizado pelo município, o Estado passa a analisar esse plano. Então, a gente regulamentou um instrumento que está na regra estadual. E a gente vê, secretário, pela participação dos nossos telespectadores aí nas redes sociais, no nosso Facebook, há muitos comentários, inclusive elogiando, mas, claro, sempre a preocupação de que também se aumente, né, se compense o número de leitos em caso de um aumento, né, da contaminação a partir desta flexibilização. Meu colega, o Guilherme, ele tem uma pergunta para o senhor Guilherme Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu acabei de conversar com o governador Eduardo Leite aqui em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre, e ele me disse, secretário, uma satisfação também conversar com o senhor, o governador disse que o município aqui de Porto Alegre, em função da cogestão, tem a liberdade dentro dos parâmetros estabelecidos pelo sistema de distanciamento controlado de estabelecer as suas próprias regras. Mas eu queria saber com o senhor se na próxima semana houver, por exemplo, um endurecimento das regras, se passar de bandeira vermelha para bandeira preta, por exemplo, os senhores pretendem fazer então outro decreto? E aí como é que fica a segurança jurídica para quem abriu as portas agora e amanhã pode ter que fechar? Essa é a nossa preocupação principal ao pensar e elaborar o decreto de ontem, garantir segurança jurídica para a população, para o empresário. É por isso que, por acaso, se na sexta-feira, que é o dia que sai o anúncio das bandeiras, Porto Alegre estiver com um índice mais grave, o que esperamos que não, os nossos dados sanitários apontam que não, mas se isso acontecer, não tem problema. Automaticamente as regras da nova bandeira vão ser aplicáveis ao município de Porto Alegre e isso vai ter, então, a maior previsibilidade. Em relação à cogestão, estamos estudando, sim, essa alternativa. Esse instrumento apenas permite que o município volte uma bandeira. Então, Porto Alegre está na bandeira vermelha e ele poderá voltar até a bandeira laranja. Isso não significa que necessariamente
vamos voltar 100% à bandeira laranja, mas esse é o nosso limite. Estamos construindo com os setores da saúde, com os setores econômicos e também com os municípios de outras regiões, da região metropolitana para chegar à melhor proposta de cogestão, se for o caso. Secretário, nós teríamos várias questões ainda, também a participação dos nossos telespectadores, mas a gente vai ter outras oportunidades. Sabemos que o senhor recém tomou posse. Há dúvidas sobre, por exemplo, a vacinação, que a gente gostaria de saber se Porto Alegre já está se preparando para isso, como é que está este plano, né? Tem questões do aumento do número de leitos nos hospitais também, mas acho que são questões que a gente vai... Se eu puder fazer uma breve... Por favor. Uma breve palavra. Ótimo. Todas essas ações de saúde, obviamente, são conduzidas pela Secretaria Municipal de Saúde. A nossa secretaria faz a interlocução com a sociedade, com o setor médico e empresarial. Mas o que a gente pode garantir é que nossa prioridade número 1, 2, 3, 10 é trazer a vacinação para Porto Alegre. Isso a gente vai evitar todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para isso acontecer, seja através do diálogo com o governo federal, e se isso demorar, vamos tomar as medidas para que a vacinação chegue através de um consórcio com a região metropolitana ou até mesmo aquisição própria. Essa é a nossa prioridade número 1. Muito bem. Secretário de Enfrentamento Extraordinário, para enfrentamento ao coronavírus, Renato Ramalho, muito obrigado, parabéns pela posse e seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul, o senhor que é de Pernambuco, seja bem-vindo, saiba que o povo gaúcho é um povo hospitaleiro e recebe o senhor aí de braços abertos. Bom trabalho. Já sinto gaúcho de coração. Ah, já está tomando chimarrão, secretário? Fazendo churrasco, sim. Chimarrão ainda não aprendi. Ah, tá. Mas vai treinando. Um abraço ao senhor. Um abraço. Muito bem, agora meio-dia e 48 minutos. Nós temos um recado, um recado. O pessoal da Solução Financeira sempre tem uma boa dica, uma boa orientação para quem está precisando de dinheiro. Presta atenção aí. Olá, pessoal! Chegou a hora boa, a hora da economia. E a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e pode te ajudar. Está sofrendo com as parcelas altas do carro? Comprou um carro, mas está pagando por 2? A Solução Financeira garante um desconto de até 70% em contrato. Quer dizer que o serviço é garantido. Você só precisa pegar esse carnê que está te incomodando, com as parcelas em atraso, e manda uma foto para a gente. O número é o 51 98324 8904. 51 98324 8904. Análise de graça para os 30 primeiros, hein? Mas só para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai economizar até 70% e ficar com o carro na garagem. Se o banco está ameaçando por conta das parcelas em atraso, está achando que está pagando caro por 2 veículos e o banco ainda fica ameaçando que vão pegar o carro de volta, a Solução Financeira está aqui para te ajudar. Você vai ficar com o teu carro na garagem. Economiza até 70% com a Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, olha só, gente, atenção para essa história. Um criminoso, ele invadiu uma casa aqui no bairro Medianeira e ele foi morto pelo morador. De acordo com a polícia, era a segunda vez que esse ladrão tentava entrar na mesma residência. Lucas Abate, ao vivo, tem outras informações para a gente, Lucas. André, esse morador estava em casa, na sala, quando percebeu que um ladrão havia invadido o local e estava com uma faca. Segundo esse morador, que tem porte de arma, está tudo habilitado, ele primeiro tentou negociar, dizendo para o ladrão sair dali, mas como houve resistência, ele atirou 3 vezes com uma pistola contra esse criminoso. Esse homem, mesmo ferido, baleado, fugiu, tentou fugir da casa, mas cerca de 30 metros depois, 30 metros da rua, do local onde ele foi baleado, ele acabou morrendo. Esse homem, esse ladrão, já foi identificado, mas a identidade dele não foi divulgada pela polícia, tem cerca de 30 anos e, segundo a Polícia Civil, diversos antecedentes criminais. O homem, André, o morador, prestou depoimento, chamou o socorro, tem porte, então ele prestou depoimento e foi liberado, mas deve ser ouvido pelos investigadores nos próximos dias. Esse ladrão já havia assaltado a mesma casa no dia 25 de dezembro, André, e levado alguns pertences, alguns objetos dessa casa. Recente, no dia do Natal, inclusive, no dia 25, já havia entrado na casa. Nessa oportunidade conseguiu
furtar algumas coisas, mas agora voltou lá e foi baleado pelo dono e morreu na rua. Essa faz parte da grande discussão, né, que até hoje que se tem de estar armado, não estar armado, mas neste caso aí, a pessoa, né, que estava ali protegendo dentro de casa, protegendo o seu imóvel, ele com preparo, né, certamente com preparo, com autorização, estava ali com a arma, e aí o resultado para este criminoso aí que, né, morreu depois de tentar pela segunda vez. A primeira vez, disse o Lucas, foi no dia do Natal, dia 25 de dezembro. E agora, mais recente, foi quando, Lucas? A segunda vez? Foi ontem? Foi nessa madrugada, André. Nessa madrugada. Ele tentou entrar na casa. Meu Deus. Segundo esse morador, ele indicou que estava com arma, pedindo para o criminoso sair, mas ele resistiu, então foi baleado 3 vezes. É importante frisar, André, esse morador tem porte, está com a arma regularizada e, mais do que isso, é treinado, segundo a polícia, é um atirador profissional. Bom, para quem está acompanhando agora, não entendeu do que nós estamos falando, a gente explica, né, Lucas? De um caso que aconteceu nessa madrugada, bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre, de um homem que pela segunda vez, a primeira vez foi no Natal, dia 25, deve ter sido à noite também, né? E é um período de festas, o pessoal também se aproveita, a criminalidade se aproveita. Muita gente não está nem em casa, está na praia, está fora ou confraternizando em outros locais. Ele tentou entrar nessa residência no dia 25, não teve sucesso nessa primeira vez. Aliás, teve sucesso porque ele levou objetos já dessa residência. Ele tinha conseguido entrar. E aí, na segunda vez, imagine, o que é audácia. Na segunda vez, nessa madrugada. Eu só não sei se na primeira vez, lá no dia 25, tinha gente em casa, Lucas, ou a residência estava vazia. Não sei se tu tens essa informação à mão, mas isso chamou a atenção. Ele entrou dia 25 e tentou a segunda vez agora na madrugada. André, essa informação, se havia gente dentro de casa nessa primeira vez, a gente não tem no momento, vai ser investigado pela polícia e a gente vai trazer a informação assim que possível. Mas foi confirmado pela polícia que foi a segunda vez que ele invadiu essa mesma residência. Na primeira conseguiu levar alguns objetos, nessa segunda apareceu com uma faca e acabou sendo rendido, morto pelo morador. Certo, entrou a primeira vez, viu que poderia ter mais coisas que interessavam a ele, tentou na segunda, se deu mal, morreu. Criminoso morreu nessa madrugada ao tentar invadir uma residência pela segunda vez em poucos dias no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Obrigado, Lucas. Gente, olha só, atenção para as imagens de aglomeração aí na praia, né? A gente já mostrou ontem. E essas imagens repercutem bastante, é claro que sim, né? Além das confusões que a gente viu em diversas praias aqui do nosso litoral, essas imagens repercutem, além da aglomeração, muitas confusões. Bom, a polícia precisou, inclusive, intervir para conter, né, os ânimos em meio à multidão. Como dissemos, ontem mostramos uma série de abordagens aí da polícia, inclusive cavalaria que chegou a ser acionada. A colega Aline Schneider está no litoral norte aqui do estado e está acompanhando com a gente, né, Aline, toda essa movimentação no litoral. Qual é o balanço que as prefeituras estão fazendo, Aline Schneider, depois de toda essa aglomeração de Réveillon? Boa tarde, Aline. Oi, André, boa tarde a todos. Feliz ano novo para ti, para todo mundo que nos acompanha. Realmente essas cenas de aglomeração aqui no litoral norte estão repercutindo muito. E segundo a Brigada Militar, essa ação do ano novo, a polícia abordou durante a operação mais de 4.400 pessoas. 93 foram presas. Foram 155 casos de perturbação de sossego e 88 denúncias de aglomeração. Só na Praia de Cidreira foram 3 ocorrências que necessitaram da interferência da Brigada Militar. No primeiro flagrante, a polícia foi chamada após diversas denúncias de perturbação do sossego e, por causa da aglomeração e do som alto, o batalhão de choque foi acionado e começou a dispersar cerca de 1.000 pessoas que estavam reunidas ali no centro de Cidreira. Segundo a polícia, a ação estava acontecendo com tranquilidade quando garrafas começaram a ser arremessadas contra os policiais, como explica o Major Meirelles. Simplesmente se revoltou com aquela orientação. Como a gente tem se deparado, em alguns casos aqui, a gente pede para as pessoas não aglomerarem e as pessoas ficam revoltadas, que querem ficar aglomeradas, que querem curtir, né? Querem viver como se
o normal fosse não o novo normal, né? O normal que nós vivíamos há um tempo atrás, onde nós não precisávamos ter essas restrições sanitárias. E aí essa combinação da reclusão com o uso de bebida alcoólica, né? Com a exaltação do final de semana, do feriado de Ano Novo, que acabou elevando alguns ânimos que fizessem necessário que a gente atuasse um pouquinho mais de energia nessas ocorrências aí para conseguir dar um bom andamento e restaurar a ordem pública. Todas as ocorrências em que nós tivemos ali a necessidade de intervenção e que foram veiculadas as imagens na rede social, as pessoas investiram contra a segurança dos próprios policiais militares, né, contra o patrimônio público, viaturas, né, os equinos que estavam fazendo o policiamento montado também ali. Uma outra cena, André, que chamou a atenção na Praia de Cidreira foi um quebra-quebra que aconteceu num bar, muita confusão, eram garrafas voando, cadeiras sendo jogadas, vidros quebrando, além de chutes e pontapés entre os frequentes. A Brigada também foi acionada, foi até o local. Oi, Aline, Aline, desculpa, a gente vai refazer o contato. Enquanto isso, a gente conversa aqui, Glauco. Ficou ruim o sinal com a Aline Schneider. Essa confusão que foi ali em Cidreira, olha, aquela porta de vidro quase que foi abaixo. E um número que me preocupa, Glauco, que eu acabo, agora enquanto a Aline falava, eu estava mesmo fazendo o levantamento. Capão da Canoa, neste momento, o hospital, tá? Só tem um leito livre da UTI. Um leito livre. E Torres, sabe quantos leitos livres na UTI? Nenhum, 100% ocupados, né? Em Capão dá 90 e tantos %, só tem um livre em Capão. Aí a gente fica, né, percebendo que as pessoas não dão bola para a própria vida. Não é questão de, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer porque a minha vida é minha. Não, tem que respeitar a sua vida também. E as pessoas não respeitam. Agora, é muita coisa no litoral, né? A gente vê brigas envolvendo pessoas em restaurantes. As pessoas não iam no litoral para descansar, para passar veraneio e respirar ar diferente. Parece que está tudo mudado, André. E o que preocupa, assim, muitos dos prefeitos, de fato, eles... imagina a dificuldade de um prefeito, porque os prefeitos se comprometeram, né, em fazer, principalmente com essa parceria com a Brigada Militar, para que a população pudesse ter a faixa de praia livre, né, pudesse ir até a praia. Mas com o distanciamento, mas infelizmente isso não tem essa possibilidade, as pessoas não conseguem manter o distanciamento. Até com o litoral que a gente tem, nós estávamos discutindo isso aí, André, as pessoas podem ficar distantes uma das outras, entendeu? Não tem. Agora, à noite não adianta, é o centrinho, é a balada, é a música, é a bebida, e aí, dá isso aí. E aí, o resultado disso, o que pode acontecer? Nós ouvimos o reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Alau, que é um especialista porque ele vem acompanhando desde o início da pandemia, fazendo aquelas pesquisas, né, da circulação do vírus, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Ele é reitor da Universidade de Pelotas, a gente já entrevistou ele aqui, e ele nos fala a respeito dessas aglomerações. Preste atenção. Os gestores, os prefeitos, precisam coibir as aglomerações exageradas, como essas festas, como o barzinho, como o pessoal que fica até de madrugada, tira a máscara depois de beber. Isso é, hoje, o principal problema da disseminação do coronavírus no estado. Muito mais isso do que o comércio, a indústria, os serviços. O nosso problema está nas festas e nas aglomerações geradas pelas festas, especialmente organizadas e frequentadas por jovens. O próprio Pedro confirmando o que ele disse para nós, o reitor Pedro Alau, né, quando conversamos dias atrás, que essas reuniões, e não é que a gente não queira que funcione, não é absolutamente nada disso, muito pelo contrário. As restrições não precisariam existir se as pessoas mantivessem aqueles cuidados básicos. E olha, o comércio, os supermercados, que esforço vem fazendo e conseguindo. Tanto é que disse aí o Pedro Alau, que é um especialista no que se refere à pesquisa da circulação do vírus. O problema hoje é isto, aglomeração e festinha, Glau. Respeito. Você viu nas imagens aí, não tinha ninguém usando máscara. E aí a atividade econômica paga o preço. Por quê? Porque daqui a pouco o supermercado vai ter que restringir a entrada, as lojas vão ter que fechar. Por quê? Porque as pessoas que estão na rua, no lazer, não prestam o mínimo de atenção no protocolo básico, né?
Eu quero só ver daqui mais uma semana, 10 dias, porque lembrando, nós tivemos o mês de dezembro, um mês trágico no que se refere às mortes por coronavírus aqui, né, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Nós já chegamos aí a 9 mil mortos, né, Glauco? 9 mil, exatamente. A 9 mil mortos só no mês de dezembro, foi aí uma média de quase 2 mil pessoas, foram 1.800 pessoas. Então, assim, nós temos estamos no sinal vermelho no que se refere ao aumento da circulação do vírus, principalmente a partir dessas festas, dessas aglomerações. O que disse o reitor sobre os prefeitos, né? Porque, de fato, o prefeito ele fica num jogo de cintura muito grande, porque ele também tem uma comunidade para cuidar do comércio, as pessoas precisam de trabalho para viver, você mesmo disse, o auxílio emergencial terminou, mas, ao mesmo tempo, não se tem uma estrutura, mesmo com o apoio da Brigada Militar, para controlar. Porque não parece aquela coisinha de criancinha pequenininha que tem que ficar, não põe a mão aí. É birra, né? Parece birra. Pelo amor de Deus, o pessoal não tem noção do que está acontecendo. Que estamos com a pandemia aí há 9 meses. Eu fico pensando, uma cidadezinha do litoral que tem, sei lá, 10 mil pessoas, agora no verão ela vai a 120 mil pessoas. Haja fiscalização para tudo isso, mesmo que a minoria vá fazer essas irregularidades, André. E assim, ó, Glauco, ontem nós mostramos aqui também uma especialista falando, e eu quero a atenção de quem está em casa nos acompanhando, porque o que se projeta para os próximos dias? Não é assim, André, não faz terror. Não, eu só estou reproduzindo o que os especialistas dizem. Pode chegar num ponto em que, eu já acabei de falar, Torres, 100% dos leitos UTI estão ocupados. Capão da Canoa, também no litoral, 93%, só tem um livre e por aí vai. Então, o que pode acontecer? Com esse aumento do número de casos Covid, a gente não vai ter espaço dentro mais dos hospitais. E aí, o que vai acontecer? Uma pessoa que se acidentar, isso disse a nossa entrevistada ontem, que nós ouvimos uma especialista, as pessoas que tiverem infarto, as pessoas que se acidentarem, as pessoas que tiverem uma doença, precisar de um atendimento urgente, como câncer, precisar ir para o hospital, não vai ter vaga. Não, e outro risco, André, a gente viu com um prefeito do interior agora, se internou para fazer uma cirurgia do quadril e acabou sendo contaminado no ambiente hospitalar. Quem quer ir para o hospital... Morreu, exato, infelizmente. É inadmissível, André. Pensa no que pode acontecer mesmo que você não tenha sido contaminado com a Covid. Então, assim, esse alerta que a gente faz, a gente pode chegar a um ponto, sim, de não ter mais espaço, como está acontecendo. Daqui a pouco, Torres, esses dias eu vi, acho que foi São Leopoldo, Novo Hamburgo, 134% a UTI, a lotação, ou seja, mais do que a capacidade, na verdade. E, como dissemos, isso pode prejudicar outras pessoas que têm outros tipos de doença, outras comorbidades. Como este caso que nós vamos mostrar agora, de amigos que fizeram uma surpresa para receber um jovem que estava com câncer, né? Para recebê-lo de volta em casa. Uma história emocionante. Conta pra gente aí. Quem nunca ouviu aquela expressão, quem tem amigo tem tudo, né? É impossível a gente não ter ouvido isso em alguma parte da sua trajetória. Mas essa é a definição mais clara de quem tem amigo tem tudo, né? Na tarde desta segunda-feira, um grupo de amigos e familiares do jovem Gedisrael Campos aguardavam ele no trevo de acesso a Itaqui. E sabe o motivo, André? Bom, o jovem, ele fez tratamento contra o câncer aqui na capital. E o grupo resolveu surpreender e demonstrar todo o carinho que tem pelo amigo. Uma bela demonstração de amor, de uma forma um tanto diferente, mas cheia de amor mesmo, para mostrar para ele que ele é muito bem-vindo, que ele é muito forte e que ele vai vencer. Vocês podem perceber que existem camisas, né, alusivas ao momento, eles estão segurando cartazes, tem mensagens e também balões. Isso não tem como não emocionar, é dar valor à vida, justamente o que muitas pessoas não estão fazendo, né, nesse momento de pandemia. E Glauco, jovens têm câncer, pessoas de mais idade, pessoas infartam, pessoas se acidentam. Imagina esse menino aí,
né, no momento que ele precisasse de uma internação, não ter vaga dentro dos hospitais. Então, por favor, vamos ter consciência. Olha o que chama a atenção, muitos dos amigos com o cabelo raspado em homenagem, em apoio a ele enquanto fazia o tratamento, perdeu o cabelo. Os amigos rasparam. Olha, que grupos de amigos e que bela homenagem. Isso que aconteceu lá em Itaqui, né, na fronteira, região da fronteira. Que sirva de exemplo, André. Será que é pedir demais? Que sirva de exemplo para muita gente que está nos acompanhando, né? Que tem parentes. Alguém já ouviu falar de algum parente que deu aquela fugidinha, que está fazendo balbúrdia de aglomeração? Mostra para ele esse vídeo aí. Não vai fazer mal, não. É ou não é? É, e aí fica o nosso pedido, mais um pedido, né, Glauco? Para que as pessoas tenham, principalmente, né, aquele cuidado básico, sim o distanciamento, né, de 1,5, 2 metros. Cada vez mais se confirma isso. O distanciamento e o uso de máscara, essencial. E a gente ainda continua vendo pessoas de grupo de risco pela rua, não usando máscaras e ainda fazendo uma cara de... né, Mas nós não vamos cansar também, né, André? Não, eu e o tio André vamos estar aqui puxando a orelha de todo mundo. É verdade. Então tá aí essa homenagem que recebeu esse jovem, um jovem, hein, que voltou para casa, voltou para Itaqui depois de um tratamento de câncer em Porto Alegre. Então fica aí a mensagem de conscientização. Vamos aguentar mais um pouquinho, né? Vacinação, se Deus quiser, chega em breve para todos nós, que vai começar pelo grupo de risco, né, tio Glauco? Isso mesmo, você está no grupo de risco, vai ser um dos primeiros. Bom, gente, a gente agradece a audiência e a companhia de todos. 19h20, a segunda edição, né, com a Lu Coleman, e a gente volta amanhã a partir das 11h40. Um beijo no coração de todos, se cuidem, máscara, distanciamento, lava bem as mãos. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.